Aos Hebreus, capítulo 10, a partir do verso 26, eu quero encarar, juntamente convosco, um pouco da palavra como ela é. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Então, o que resta? É uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhos. De quanto maior castigo cuidais vós ser julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue do testamento com que foi santificado, e fazer agravo ao Espírito da graça? Porque bem conhecemos aquele que disse: minha é a vingança, eu darei a recompensa, diz o Senhor. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Senhor Deus, se o chorar salvasse, quase todo mundo seria salvo, porque dificilmente uma pessoa não chora, não tem instante em sua vida que não chore. E nós não estamos aqui, Senhor, por acaso nesta noite. Nós sabemos que estamos aqui por algum motivo, e o motivo principal é porque o Senhor nos amou e nos trouxe até a tua casa. E isto é uma expressão da graça, da qual não devemos abusar, porque isto seria como que pisar o Filho de Deus. Nós não estamos aqui simplesmente por um rito religioso, um ritualismo, por um espírito religioso. Nós sabemos que esta é uma casa de vida, mas é também uma casa de morte. E daqui é que procede o julgamento, o juízo na casa de Deus, segundo disse São Pedro. Não há outro lugar no mundo onde isso possa operar em tempo das pessoas se arrependerem, a não ser nos lugares que tem dado lugar à mensagem da graça, a mensagem do profeta desta era. Nós te pedimos, com temor e tremor, que tu nos perdoes, que o Senhor me perdoe, e perdoe a cada um aqui. E nós não podemos nos aproximar do Senhor, por mais bonzinhos que estejamos, por mais honrados que sejamos, a não ser através do sangue de Jesus Cristo. Ninguém tem tal condição. Por isso, tenha misericórdia de nós e aceite-nos ante a tua presença, debaixo do sangue de Jesus Cristo, o teu Filho amado. Sabemos que assim, então, acontecerá muitas coisas que precisamos, incluindo a cura divina, a libertação das paixões, o triunfo sobre as paixões, o êxito, o triunfo sobre a morte. Nós te pedimos isto em nome de Jesus Cristo. Amém. Senhor e digno de louvor, grande é o Senhor e digno de louvor, os que habitam
Senhor e digno de louvor. Grande é o Senhor e digno de louvor. Os que habitam até o próprio céu, terra e o próprio céu. Grande é o nosso Deus, grande é o seu poder, imensa graça que salva todos que creem em Jesus. Nós louvamos o seu nome, pois converte os pecadores. Nós louvamos o seu nome, santo és tu, Senhor. Nós louvamos o seu nome, pois converte os pecadores. Nós louvamos o seu nome, santo és tu, Senhor. Glória, seja a ti. Ele venceu a morte. Paulo está dizendo, porque se pecarmos voluntariamente, isto quer dizer propositalmente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, então já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas sim uma certa expectação, não é nem mesmo expectativa, mas expectação, desespero, angústia, aflição horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Agora Paulo observou, como doutor da lei que era, ele observou o seguinte, que se alguém quebrantasse a lei de Moisés, então morria sem misericórdia, somente por palavra de 2 ou 3 testemunhas. Se uma mulher fosse apanhada em adultério e tivesse 2 ou 3 testemunhas, era o suficiente para que ela fosse então apedrejada, fosse morta. Isto era sem misericórdia, ela deveria ser morta. Agora Paulo disse assim, ampliando, magnificando o Novo Testamento. Você vê que o Novo Testamento não aboliu o Velho. Diz o profeta que o Novo Testamento magnificou o Velho Testamento. Quando Deus disse, não adulterarás, ele disse, não cometa adultério. E a graça veio, Jesus veio dizendo, eu, porém, vos digo. Ora, só Deus podia dizer eu, porém. Era o mesmo Deus lá do Sinai que estava falando ali. Eu, porém, vos digo, que se um homem pôr os olhos numa mulher para cobiçá-la, já adulterou com ela em seu coração. Então você vê que ficou mais difícil, mais estreito. É o que Paulo está dizendo. Se quebrantasse a lei, morria, somente pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. Agora, quanto maior castigo cuidais vós ser julgado merecedor, aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue do testamento, com que foi santificado, e fizer agravo ao Espírito da graça. Agora você pergunta, como é que pisa o Filho de Deus? Como é que faz profano o sangue do testamento? É pecando voluntariamente.
Isso faz agravo ao espírito da graça. Então isto significa morte. A porta ficou, parece que mais estreita, mais fechada. O caminho ficou mais espinhoso no Novo Testamento. Porque bem conhecemos aquele que disse: minha é a vingança, eu darei a recompensa, diz o Senhor. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Eu quero paciência sobre isto, mesmo dos visitantes, hein? Ainda em Hebreus, na carta aos Hebreus, capítulo 6, porque é impossível, veja, porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram do dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento. É impossível, pois assim quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério, porque a terra quem bebe a chuva, que muitas vezes cai sobre ela e produz erva proveitosa para aqueles por quem é lavrada, recebe a bênção de Deus, mas a que produz espinhos e abrolhos é reprovada, e perto está a maldição, o seu fim é ser queimado. Mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores, e coisas que acompanham a salvação, ainda que assim falamos. Agora, o irmão Brana, quando ele estava conhecendo de princípio as reuniões pentecostais, ele foi numa determinada reunião onde estava operando dons espirituais. E lá haviam 2 homens sendo usados em línguas estranhas e profecia. Então ele achou aquilo muito interessante. Ele gostou daquilo porque antes ele era batista e na Batista nunca tinha visto aquilo. E ele procurou conversar com um daqueles que profetizava e interpretava e revelava às pessoas, etc. Ele disse: pelo dom que Deus me deu de discernir as vidas das pessoas, eu pude ver que aquele era um autêntico cristão, ele era um verdadeiro cristão. Mas o outro, quando eu conversei com ele, ele fazia as mesmas coisas, ele profetizava, ele interpretava, ele era muito usado no dom espiritual. Mas quando eu conversei com ele, me veio a sua vida, e eu vi que ele era um hipócrita. Ele era casado e estava vivendo com outra mulher e já tinha 2 filhos com ela. Então o profeta pôs as mãos na cabeça e ficou todo confuso, porque ele voltava lá e via os 2 operando as mesmas coisas boas, as mesmas maravilhas, os mesmos dons. E o que fazer? Até que no seu quarto, ele encabulado com aquilo e buscando uma resposta para aquilo, como pode, todos 2 sendo usados pelo mesmo Espírito, pelo Espírito Santo, e um é um adúltero, é um hipócrita, e o outro autêntico, mas todos 2 sendo usados da mesma forma. Veio um vento dentro do quarto, abriu a Bíblia aqui, aos Hebreus 6. Ele não entendeu bem aquilo e etc, fechou a Bíblia, procurando Bíblia para aquilo. Vocês conhecem a história. De repente o vento veio de novo e abriu aos Hebreus 6, porque é impossível que os que já uma vez, e foi assim, e ele então entendeu que a terra que embebe a chuva, que muitas vezes cai sobre ela e produz erva proveitosa para aqueles por quem é lavrada, recebe a bênção de Deus, mas a que produz espinhos e abrolhos é reprovada, e perto está a maldição, o seu fim é ser queimada. Então ele entendeu que a mesma água, o mesmo sol dá vida para o joio, que é uma erva daninha, parecida com o trigo, e dá vida para o trigo.
E foi isso então que fez um grande impacto, uma grande diferença da sua mensagem com a mensagem pentecostal. Porque os pentecostais até hoje estão iludidos, que tendo dons espirituais, tem o Espírito Santo. É nascido de novo. Até hoje eles estão tendo a língua estranha como evidência do batismo do Espírito Santo. Então você vê, hoje até a Igreja Católica está falando em línguas estranhas e profetizando. E os pentecostais dizem: está vendo como Deus está abençoando? É Deus abençoando o joio, é Deus derramando chuva sobre todos. Agora, o assunto é pesado, eu sei, é difícil para um culto de domingo à noite, mas vamos adiante, vamos encará-lo como ele é. Paulo, na carta aos Romanos, capítulo 2, eu vou só ler este versículo, verso 4, diz: ou desprezas tu as riquezas da sua benignidade e paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento? Então, muitas vezes nós estamos esperando Deus cruzar os nossos caminhos, quando a única solução é arrependimento. Se nós olhamos no espelho, nós vamos ver de fato o que nós somos. Nós veremos os cabelos brancos, nós veremos as rugas. Se há espinha no rosto, você vai ver a espinha. Agora, não quer dizer que porque tem espinha no rosto, você está condenada. Mas o espelho te mostra. E as suas rugas, o espelho te mostra e ainda te diz, com o tempo, não adianta você contorcer. Não adianta você tentar mudar, porque é daqui para mais. Vai aumentar. E São Pedro foi tão duro, tão grave. Ao encarar a verdade, ele não estava apunhalando a ninguém, ele não estava querendo jogar ninguém no canto da parede, ele não estava querendo sair de uma situação com isto. Mas veja aqui, 2 Pedro capítulo 2, verso 20 ao 22. Porquanto se depois de terem escapado das corrupções do mundo, depois de terem escapado das corrupções do mundo. Espera só um pouquinho, o mesmo Pedro, é o mesmo Pedro aqui. Depois de escapar das corrupções do mundo, deve vir o quê? Isto é bom aqui agora. Pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. E vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude a ciência, e a ciência a temperança, e a temperança paciência, e a paciência piedade, e a piedade amor fraternal, e ao amor fraternal a caridade, a pedra de coroa. Mas aqui ele diz ao contrário. Ele está dizendo no capítulo 2, verso 20: porquanto se, depois de ter escapado das corrupções do mundo, voltando aqui, ao invés de crescerem na estatura do varão perfeito, então, depois de ter escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas com corrupções e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro. Eu gosto sempre de lembrar da rainha, da princesa, que era feia demais. E o pai, o rei, mandou fazer um espelho mágico para ela, para poder se ver bonita no espelho. Então ela tinha aquele espelho no seu quarto e se aprontava. Ela era linda mesmo, a princesa.
no espelho mágico, que ela era horrorosa em si. E ela se apaixonou pelo príncipe vizinho e queria de todas as formas se casar com ele. E virou um carrapato. Mas ela não sabia da sua feiura e ele não queria nada com ela. Até que um dia ele mandou um espelho para ela, presente do príncipe. A carruagem se encostou lá e aqueles cavalos fogosos, empinando assim, né? E o emissário especial desceu com o presente do príncipe para a princesa. E ela ficou muito alegre, até que enfim, ele vai se casar comigo. E foi desmanchando para o seu quarto. Chegou lá, quando abriu, olhou, era um espelho real, verdadeiro. E que ela viu a sua cara no espelho, ela pegou o espelho e jogou no chão e quebrou. Sapateou em cima. Ficou irada, nervosa. Ficou revoltada. E acabou assim o casamento. Mas é justamente o que a igreja faz com a mensagem. É o espelho que o príncipe, Senhor Jesus Cristo, mandou para a igreja. Para as denominações que estão cantando, pregando, que vão se casar com ele, que vão subir para o seu reino. Mas quando chegou a mensagem que prepara, que mostra, então pisa na mensagem, pisa no Filho de Deus, pisa na graça, pisa no sangue. Mas, irmãos, porque melhor fora, veja, porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça, para muitos melhor fora não ter conhecido a mensagem do irmão Branham. Porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça do que, conhecendo-o, desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. Então vem o terrível e horrível provérbio. A coisa que dá nojo, mas está na Bíblia. Não se pode contar após um almoço. Então, deste modo, sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada ao despojadouro de lama. A gente ri. Às vezes estou rindo, eu penso assim, eu devia estar chorando. Às vezes estou chorando, eu penso, eu devia estar rindo. Não sei, tem hora que parece que há uma descronização, né? Tem que haver uma sincronização da vida. Porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça do que, conhecendo, desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. Esse aqui é o homem que está falando. É São Pedro. Ele disse: eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Pedro nunca foi em Roma. Quem foi lá foi São Paulo, né? Mas, irmãos, tudo isto significa morte. O suicida sabe. O suicida fatal sabe o que significa puxar o gatilho de um 38 no ouvido. O suicida fatal sabe o que significa subir no edifício e saltar do 10º andar, do 20º andar. Ele sabe perfeitamente o que significa aquilo. Ele sabe que é morte. Parece que se nós parássemos aqui e fôssemos embora, nós levaríamos uma atmosfera muito pesada para casa, não? Então vamos ver um outro tópico agora. Tudo isto significa morte. Triunfo sobre a morte, então agora. Tem que haver triunfo sobre a morte, sendo que o triunfo quer dizer êxito, dominação sobre as paixões. Vamos ver isto aqui com calma também. Porém, Jesus Cristo triunfou sobre a morte. Jesus Cristo triunfou sobre tudo isto. E não há um nível mais baixo para o físico do que a morte. É o último grau. É quando fecha os olhos, para o coração
cancela, acaba todos os sistemas nervoso, cerebral, cardíaco, tudo para. Morte. Morte resultada por isto ou por aquilo. O médico então vai dar o laudo, a causa morte, o atestado. Então encerrou o assunto. Foi o que aconteceu com Lázaro, foi o que aconteceu com o filho da viúva de Naim. E agora você olha mais profundo, você vai ver que aconteceu com o próprio Senhor Jesus Cristo. Ele não desceu somente até a terra, mas ele desceu até o inferno, a sepultura. Ele desceu ao mais baixo nível. Mas para quê? Para triunfar sobre a morte. Ele triunfou sobre a morte. Vamos repetir? Ele triunfou sobre a morte. Podes falar com vida? Ele triunfou sobre a morte. Vamos repetir? Ele triunfou sobre a morte. Ela está escutando. Você sabe o que ela está escutando? Ela está ouvindo. Vamos repeti-lo? Ele triunfou sobre a morte. E a morte pareceu a vitória final do diabo. Eu creio que Satanás fez um baile de luz negra. Eu creio que Satanás fez festa no inferno. E os sacerdotes se descansaram. O sumo sacerdote descansou. Triunfamos. Paramos com o homem que estava nos perturbando. Estamos livres dele porque ele morreu. Tudo estava agora, parece que consumado, concluído. Deste estamos livres. Mas de repente eles ouviram um grito, uma mulher gritando no meio da rua como uma louca. Ele vive! Ele vive! Ele vive! Ele vive! Em outras palavras, ele triunfou sobre a morte. Mas o que é isto? O que é isto? O que é isto? Uns diziam para o outro, o que é isto? Não, ela perdeu a cabeça. Ela ficou doida. Saiu gritando aqui, ele vive. Simplesmente isto. Ele não está por aí, não é? Não. Eles não podiam vê-lo mais. Não. Será? O que aconteceu? Não. De fato, está havendo um murmúrio por aí que ele ressuscitou. Mas nós vamos subornar os soldados e dizer que eles foram lá e roubaram. Porque, de fato, nós não cremos nisto. Bom, a resposta é essa. Não tem nada, não. O homem não apareceu mais, não. É tonteria mesmo. É tonteria. Acabou. Não apareceu mais. Não apareceu mais. O quê? Não apareceu mais? Não. Então está bem. Agora os seus discípulos estão lá no cenáculo dizendo certas coisas, né? Diz que estão esperando. E daqui a pouco a promessa se cumpriu sobre eles. E agora vamos ver triunfo sobre a morte novamente. Nós vamos ver triunfo sobre as doenças. Nós vamos ver triunfo sobre a paralisia. Nós vamos ver triunfo sobre a cegueira. Nós vamos ver os mesmos atos. Porquanto seriam os seus mesmos atos. Porquanto a sua morte não pôs fim ao seu ministério. E os seus discípulos e aqueles que foram cheios dele começaram a curar, a libertar, a ressuscitar mortos. Tabita, Dorcas, levanta-te.
a ressurreição de Jesus Cristo, disse para Satanás: a minha igreja não está derrotada. O meu povo não está derrotado, Satanás. Porque Jesus Cristo triunfou sobre ela, triunfou por nós. Eu quero ir adiante. Triunfou por Lázaro. Você vai vendo isto, que o estado do homem era terrível. Diz o irmão Branham que seu nariz já estava caindo. 4 dias dentro de um sepulcro. Agora, eu fiquei pensando assim, isto me veio na oração da manhã, e quando o irmão leu com a igreja o Salmo 40, vi Davi dizendo: esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim, e ouviu o meu clamor, tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos. Mas eu pensei, Davi estava dizendo: tirou-me de um charco de lodo. Eu fui olhar isto. Foi antes dele ser ungido ou foi depois dele ser ungido que ele caiu no charco de lodo? Ele está se referindo isso àquele tempo que ele tinha aquela vidazinha humilde, lá no campo, pastoreando ovelhas, quietinho, sem conhecer mulheres, sem conhecer filha de Saul, sem conhecer tantas virgens, sem conhecer Abigail, sem conhecer Betseba. Foi nesse tempo que ele estava no charco de lodo, e ali Samuel veio e despejou azeite sobre a sua cabeça. É porque eu disse, se nós saíssemos daqui naquele tópico primeiro, nós poderíamos sair um tanto derrotados até. Prestem atenção. Surge essa pergunta, não para que você vá pisar no sangue do Filho de Deus. O irmão Branham disse: um dia ele pôde me salvar, me tirar da lama do pecado e me levantar. Ele também pode hoje me perdoar, ele pode hoje me sustentar. Então essa pergunta veio pelo Espírito, eu creio seguramente, eu creio com certeza absoluta sobre isto. Foi antes de ser ungido ou depois de ungido? Foi antes ou depois? Foi depois. Ele só poderia conhecer e reconhecer o charco de lodo justamente através da unção, do conhecimento que ele tinha. Porque se você pega uma pessoa que não tem conhecimento da verdade, que está no pecado, ela diz que tudo está certo. Ela não sente, não pressente, ela não pode se acusar. Mas aqui está. Isaías, diz o irmão Branham, e a Bíblia mostra, ele já era um profeta quando ele gritou que ia perecendo. Ai de mim que vou perecendo! O que significava a iniquidade que estava nos seus lábios? Morte! O filho pródigo. O filho pródigo gera filho quando saiu de casa. Não desanimes quando alguém vem aqui, reconcilia e torna a voltar para o mundo. Não desanimes. Não desanimes. Ainda não é tudo. Reconciliou, mas a Bíblia diz que não tem mais remédio para ele. Eu não tenho coragem de dizer. A Bíblia fala de uma maneira generalizada, mas a Bíblia não diz assim: não há mais solução para fulano de tal, não há mais solução para ciclano de tal. A Bíblia não diz: não há mais solução para Jones, como diz o irmão Branham, sempre usou. Não há mais solução para Miguel, para Zacarias, citando nomes das pessoas. Não.
A Bíblia não diz assim. Preste bem atenção, eu quero ir até aí. O filho pródigo já era filho quando saiu de casa, ele era filho. Eu quero ver como opera isso, de que forma pode operar isso. Só Deus pode deter, só Deus pode segurar, só Deus pode fazer, só Deus pode controlar. Só Ele, porque Ele é o único poder controlador de todo o sistema humano nesta hora, de todos os sistemas, de todos os sentidos. Ele sabe nesta hora como Satanás está furioso. Ele sabe nesta hora que a morte está contorcendo. Você sabe de uma coisa? A filiação é como a raiz do babaçu. O babaçu é um coco inextinguível. É considerado uma praga. Onde não se industrializa e que se quer pasto para criar gado, ela é considerada como praga. Mas quem mora na região de Babaçu sabe disto. Você vai, limpa o terreno, corta o coqueiro, queima, aprofunda, mexe a terra, põe fogo, faz o que for, depois bate bastante, não é assim? E faz o rancho. Tudo bem, passa o tempo, o broto do babaçu está lá. Isso é como a filiação. Isso é raiz. Isso é genealogia. E se você está na genealogia de Deus, aleluia, glória a Deus. E Jesus gerou a Manuel, e gerou a Maria, e gerou a Teresa, e gerou, e Jesus está gerando filhos e filhas. Se você está na genealogia de Deus, não é por ter maltratado minha mãe que eu deixei de ser filho dela, não é por ter desobedecido a seu pai que você deixou de ser filho dele, não é por ter desobedecido a sua mãe que você deixou de ser filha dela. Agora é certo que você colhe tristeza. Se você planta tristeza no coração de uma mãe, se você planta tristeza no coração de um pai, você vai colher tristeza. Mas você não deixou de ser filho. O irmão Branham disse: eu posso me tornar um bêbado. Ele diz assim: você diz assim, mas eu sou indigno. Ele disse: eu também sou indigno. Mas se você tem uma herança, seu pai é rico, não importa se você é um bêbado, um fracassado, mas se você é filho, então você é herdeiro. E Deus saberá como trazer você ali. Deus saberá como te vestir de branco. Deus saberá como trazer a adoção a você. Deus saberá como fazê-lo. Então a filiação é uma raiz genealógica. O profeta diz assim que o seu pai gostava de fazer baile, festa na casa dele. E ele não gostava daquilo. Então o que ele fazia na noite de festa, na noite de baile? Ele pegava o seu cachorro, pegava uma lanterna e ia passar a noite no mato. E havia um lugar onde ele ficava ali, não sei se perto de um rio. Então ali muitas vezes ele acendeu fogueira. Ele viu muitas vezes ali o fogo alto, acendia fogueira ali. Ele via também a neve penetrando gelo. Naquele lugar que ele gostava de ficar, ele viu fogo e viu gelo. Mas ele chegava lá na primavera, no tempo certo. Então lá estava a florzinha. Então ele começava a conversar com aquela florzinha. Onde você estava, florzinha? Onde você estava na hora do fogo? Parece que ela ficava quietinha assim, sorridente, né? Dizendo: bom, isso é Deus. Onde você estava na neve? Por que agora você está aí? Responda por ela.
Sua vida responde. Onde você estava naquela hora em que havia fogo de tribulação, de aflição sobre sua casa, sobre sua vida? Onde estava você? Onde você se escondeu? De onde você veio? Quando tudo estava gelado, quando tudo estava frio. Onde estava você, florzinha? Onde estava você para estar hoje aqui no jardim de Deus? Onde estava você para me poder contemplar o teu rosto aqui agora? Fogo e gelo não pôde matar a natureza que estava ali dentro. E na época certa ela brotava. Punha a carinha de fora e dizia: eis-me aqui, sorridente, o sol brilhando, suas pétalazinhas, dizendo: eis-me aqui, estou aqui de volta. Eu me fui, eu me escondi. Parece que houve uma morte, mas não estou morto, não estou morta. Estava lendo sobre Paulo, levado para Roma, e ele deu um conselho, mas o comandante preferiu ouvir o capitão, a técnica, e ele falava por revelação: olha, o navio vai sofrer pânico e nós vamos perder. Não. Por fim, vocês conhecem, é o último capítulo de Atos dos Apóstolos. Eles foram parar numa ilha, e lá então aqueles bárbaros os trataram com dignidade, com bondade. E então eles estavam acendendo uma fogueira ali, e uma víbora. Você pega um livro que tem isto, vai estudar aquela víbora, a pessoa inchava, dentro de poucos minutinhos ela ficava inchada e caía, não tinha mais vida, era morte fatal. Então eu vejo como Paulo estava ali e pegou um punhado de cavaco, de coisa, e jogou no fogo. Uma víbora saiu pendurada no seu dedo. E o que ele fez? Jogou a víbora na fogueira, e os bárbaros disseram: esse é marcado mesmo pelo destino, salvou do mar, mas agora Deus não deixou, em outras palavras, que ele vivesse. Esse é mau mesmo, esse homem é mau, é um réu mesmo, não teve chance, escapou do mar, mas não escapou aqui na terra. A víbora acometeu o seu dedo, e ficaram esperando ele inchar e cair. De repente um começou a olhar para o outro: não, ele não é réu, não é Deus. Aí virou, a opinião mudou. Ele foi acometido, então disseram: agora caiu, é só cair e enterrar. Há muitos irmãos que ficam desse jeito, só estou esperando para fazer o enterro daquele irmão. Pelo jeito que eu estou vendo ele indo, fulano está prosperando muito, sabe, irmão? Eu não sei não, ele vai desviar, viu? O irmão Brando diz que a prosperidade separa o homem de Deus. Tá certo, irmão, então você compra umas velas para fazer o enterro dele, viu? Eles ficaram desse jeito. A morte acometera São Paulo, e eles ficaram esperando, de repente fizeram dele um Deus. Deram mais agora para ele. Mas o nosso assunto não vai terminar aqui, porque você vê que aquela florzinha suportava a neve, suportava o fogo e logo brotava. O profeta fala sobre isto. Isto é algo que está lá dentro. Isto é o que está em você. Não é propriamente você, mas é o que está em você. Porque a alma é a semente. E se um dia Deus trocou a sua alma, isto é, trocou a natureza do seu espírito, meu irmão, minha irmã, mesmo que você não queira subir, você tem que subir. De todos os modos você subirá. Aleluia! Sabe por quê? Jesus disse aqui,
As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem, e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai, que mas deu, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Amém? Glória a Deus. Você conhece a história que o irmão Branham conta do ministro que rasgou suas notas de pregar, comprou uma caixa de cerveja e foi beber? O profeta diz: Deus veio e o levou para si. Deus veio e o levou. Bom, você não vai pregar mais, você rasgou suas notas, você comprou uma caixa de cerveja, eu deixo o teu corpo aí e trago tua alma de volta, porque ela é minha. Você não tem direito de negociá-la. Você pode dar o teu corpo para quem você quiser, mas a tua alma é minha. Vem cá, vem de volta. Você não quer me entregar o teu corpo? Me dá de cá, volta o que é meu. Me dá a tua alma. Amém? Amém? Esse batismo que nós estamos esperando, irmãos, infundirá uma tremenda indiferença, e você não se assombrará com coisa alguma. Você não se assombrará com coisa alguma. Você não se assombrará com tempestades no navio. Você não se assombrará com a víbora na fogueira. Você não se assombrará com a própria morte. Porque quando ele chegou lá em Roma, daí uns dias ele gritou: onde está a morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte foi quebrado, porque isto é como o ferrão da abelha, que só pode ferroar uma vez. Ela deixa o ferrão ali, ela sai sem ferrão. Você não precisa ter medo de uma abelha que já ferroou, porque ela está sem ferrão. A morte está sem o ferrão. Aleluia! Ela já me ferrou. Não tenho medo dela mais. Jesus Cristo foi ferrado, quebrou o seu aguilhão. Aguilhão da morte é o pecado. E graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Tragada foi a morte em sua vitória. A morte já se apossava de mim. O outro veio e disse: ele venceu a morte. Agora, venceu por quem? Por ele mesmo. Ele não tinha necessidade de vir aqui, se fazer homem e morrer por si mesmo. Ele venceu por mim. Ele venceu por você. Ele tomou sobre si tudo quanto é inflamação, tudo quanto é infecção. Tem alguém com a dor de dente aqui dentro? Tem? Existe alguém com um dente doendo aqui? Está ali o irmão com o dente doendo. Você pode pensar nisto. Dor de dente. Um dente doendo. Quem está com uma dor na coluna aqui? Levanta sua mão agora. Dor na coluna. Quem está com dor de cabeça aqui? Levanta sua mão. Dor de cabeça. Dor nas amígdalas, na garganta. Levante sua mão. Dor nas amígdalas. Quem tem dor nos ossos, nas pernas, levante suas mãos. Ora, quem tem dor de ouvido aqui, tem dor de ouvido? Doendo o seu ouvido. Vejam, quem tem dor nos olhos, na vista, tem? Tem dor na vista. Você tem dor na mão? Tem alguém com a mão doendo? Está doendo a mão. Tem dor no fígado? Está aí, dor no fígado. Há dor nos rins aqui? Está aí a dor. Tem dor no útero? Órgãos internos? A dor. Escuta, você tem essa dor. E ele estava com essas dores todas sobre ele. Ele estava com dor de dente, dor de ouvido, dor nos olhos, dor na cabeça, dor no fígado, dor no estômago, dor na vesícula, dor nos rins, dor nos ossos, dor na coluna, dor cruciante. Todas estas dores ele tomou sobre si.
Ele levou sobre si. Você sofre uma de cada vez. Ele sofreu de toda a humanidade. Tudo quanto é dor. O seu corpo ficou dolorido. A morte é descanso. E o poeta chegou a dizer: venha, ó doce morte, venha. Aí ele passou a chamá-la de doce. Venha a minha sobremesa logo. Sabendo que o coração é a morada da morte, mas é também o coração a morada da vida. E a morte não pode de maneira alguma vencer a vida, porque é quando a morte triunfa, ela se vê vencida. Porque aí é quando justamente a vida triunfou. A vida eterna triunfou. E que decepção para a morte, que decepção para o diabo, quando ele consegue tudo com a mulher, depois de conseguir tudo com o homem, perder aquele homem. Dizer, parece que Jesus disse assim: o que adiantou, Satanás? O diabo, o que adiantou você fazer isso com ela? O que adiantou? Ele aqui comigo. O que adiantou? Ele aqui banhando os meus pés. Ele aqui enxugando os meus pés com os seus cabelos. Ele aqui, na verdade ela esteve nas tuas mãos por aí, mas agora ela é minha. Ela é todinha minha. O que adiantou você fazê-la sofrer tanto? Jogá-la para lá e para cá como uma peteca. Mas tira de mim agora. Há uma coisa que a tranca. Ela está trancada. Eu inspirei a Salomão. Ele falou disso nos seus cantares. Jesus fala assim. Mas eu fiz dela uma peteca. Em compensação, não interessa. Eu a lavei, eu a purifiquei, eu a justifiquei, e eu dei vestes brancas para ela, e ela está assentada agora para te colocar debaixo dos pés. Debaixo dos pés. Ô morte, ô Satanás, ô diabo, onde está você? Triunfo, êxito, dominação sobre as paixões. Deus tem triunfado. Jesus Cristo triunfou sobre a morte. Por quem? Diga seu nome. Tem coragem de dizer seu nome? Diga o teu nome, o teu. Ele triunfou por. Ele triunfou por. Fala teu nome. Ele triunfou por. Ele triunfou por Joaquim. Ele triunfou por. Fala teu nome. Ele triunfou por. Ele triunfou por. Ele triunfou sobre. Diga a doença que você tem. Ele triunfou sobre. Fala. Você não está entendendo? Você diga com toda a sua coragem e fé. Ele triunfou sobre essa dor que está na minha coluna. Você diga a sua enfermidade, diga a doença de sua menina, diga a doença de seu menino. Você diz: eu tinha dor de dente, não é verdade? Eu estava com dor de dente. Eu não estou mais com dor de dente. Isso é verdade? Isso é verdade? Aleluia! Glória a Deus! Então ele triunfou sobre a dor de dente. Ele triunfou sobre o seu estado nervoso. Mas tem que haver vida, ou estáis mortos. Mas aqui está. A morte já se apossava de mim. Entra com essa estrofe, por favor. A morte já se apoderava de mim, mas ele comprou-me quando morreu. Já perto de chegar estamos nós,
do céu. Sabemos que não nos deixará sós, nem perderá nenhum dos filhos seus. A vida ali no nosso lar não tem fim. Jesus não cala, não já nos deu. A morte já se apoderava de mim, mas Ele comprou-me quando morreu. Bem longe estava triste e caído, nas trevas do pecado e da dor, mas foi quem me odiava vencido, por quem se deu o meu Salvador. Agora sem temer o mal quero ir, andando com os santos da luz. O Rei das nuvens em breve há de vir, trocar por um troféu minha cruz. Agora sem temer o mal quero ir, andando com os santos da luz. O Rei das nuvens em breve há de vir, trocar por um troféu minha cruz. Glória a Deus. Glória a Deus. Porque Ele vive. Vamos ficar de pé? Glória a Deus. E agora, Deus, dá que cada irmã e cada irmão possa levar a bênção deste culto na sua vida, no seu coração, hoje e todo sempre. Se ainda há alguma doença incomodando, que não foi repreendida, ela está repreendida pela tua palavra, pelas próprias pisaduras de Jesus. E o pecador arrependido seja aceito ante a tua face nesse instante. Nós te pedimos no nome santo do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Deus enviou seu Filho amado pra me salvar e perdoar. Na cruz morrer por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu pensei, eu sei que minha vida
ser.